Luiz Henrique, quero saudar o ministro Cedrais e especialmente o nosso presidente, doutor Benquerê, né, e doutora Heloísa e todas as autoridades aqui. Mas, em termos de currículo, bastaria 5 palavras: conselheiro substituto do Tribunal do Conde de Pernambuco. Que é lá que trabalho, né? Lá que estou lá há muitos anos. E é a minha referência, quer dizer, todo o trabalho que faço, quer seja profissional ou acadêmico, tem como referência essa profissão que eu escolhi, e eu escolhi, como todos nós escolhemos, estar onde estamos. E fico muito feliz de estar aqui, nesse centenário do cargo de ministro substituto, porque o nosso cargo lá em Pernambuco, nós estamos lá há 25 anos, né? 25 anos. Provavelmente foi o primeiro concurso pós-Constituição de 88. E 25 anos não são 25 meses nem 25 dias, né? Então, nós somos testemunhas oculares, embora sejamos jovens, né? Nossos colegas ali de Pernambuco, somos antigos no sistema, né? E a gente teve a oportunidade de perceber as transformações que ocorreram no controle e nos tribunais de contas para melhor ao longo dessas quase 3 décadas. E estamos também aptos, porque ficaremos lá muitos anos ainda, para perceber as modificações e as transformações que vamos ter nos próximos anos. E eu garanto aos senhores, e essa talvez seja uma primeira observação importante, de que as transformações serão muito mais rápidas, as transformações serão muito mais contundentes. O título da minha palestra é sobre engarrafando nuvens, tecnologia, controle e o mito da estrita legalidade. E eu acho que a gente precisa repensar, senhor presidente, a forma como se controla os nossos construtos teóricos, né? Porque é isso que a gente tem refletido muito e tem falado em muitos cantos. Talvez as máquinas sejam importantes, mas quem opera as máquinas são seres humanos. Então é importante a gente repensar, a gente reanalisar, a gente discutir os construtos teóricos do controle nacional para que seja mais eficiente cada vez mais no âmbito do controle, né? De tal maneira que acho que o grande debate que a gente está tendo aqui em relação à tecnologia é exatamente sobre economia da informação. Quer dizer, qual o papel relevante da informação no controle? Qual o papel relevante da informação em todos esses mecanismos que nós vamos discutir? Dados rápidos para ilustrar aquilo que quero dizer. São dados globais sobre algumas informações importantes. O mundo tem 7,5 bilhões de pessoas, dos quais 3,7 bilhões têm internet. Metade da população do mundo tem internet. E o que é mais assustador, você tem mais celular do que gente no mundo. Você tem 8 bilhões de celulares e 7 bilhões de pessoas. O Brasil reproduz um pouco o padrão mundial. O Brasil tem mais celular do que gente, mais de 200 milhões, e muito mais de 200 milhões de celulares, apenas 40 milhões de telefones fixos. É uma ferramenta fantástica, né? Sobretudo o smartphone, nos últimos 5, 7 anos, é uma ferramenta fantástica. E a gente vem utilizando, e é importante utilizar isso para maximizar o efeito do controle, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Dados, por exemplo, de redes sociais, o Facebook, não sei se vocês enxergam, chegou a 2 bilhões de pessoas. Quer dizer, isso é um monstro que ninguém sabe para onde vai, né? Quer dizer, é uma coisa que ninguém consegue mais controlar. O Leviatã do passado era o Estado, o novo Leviatã é o Facebook, o Google, a Amazon, todos esses, nem eles conseguem se controlar. Então, é esse panorama que a gente vai discutir ao longo dos nossos minutos aqui, pautando esses pontos relevantes, a questão da tecnologia, a questão do setor público, do controle e governança, e conclusão, se é que há alguma, nesse mundo distópico, nesse mundo estranho que a gente praticamente está vivendo, né? Aliás, um dos títulos que eu pensei em botar na palestra é "O futuro não é mais como era antigamente", não é? Que não é uma frase do Renato Russo, né? Do Aldo Huxley, em Admirável Mundo Novo, né? E Huxley, ao contrário, inclusive, do George Orwell, de 84, ele acreditava que no mundo do futuro, ele escreveu isso nos anos 30, a gente viveria um mundo de excesso de informação, não de falta dela, né? Então, é o que a gente vive, né? A gente vive excesso de informação, quer dizer, informação não falta. E eu falava dia desses para jornalistas, eu dizia, o jornalismo não vai acabar porque a gente precisa de notícia. Mas o que os jornais vendem hoje não é notícia, é credibilidade, porque a notícia é livre, né? Se você quer saber se uma notícia é verdadeira ou falsa, você vai no New York Times, você vai na Folha de São Paulo, você vai no Estadão, porque a notícia você vai pegar em qualquer blog no mundo todo. Então, você muda o business, você muda o jeito de fazer negócio, você muda o
a maneira como se interrelaciona com o seu cliente. E isso tem a ver fundamentalmente com o controle, não é? E como era no passado? No passado as coisas eram lentas, né? Você tinha demorava mais ou menos 10 anos para você ter uma mudança. E foi assim quando passou o rádio e a TV coexistiu, e o cinema, não é? Quando chegou a TV colorida, eu me lembro que foi um grande acontecimento na minha casa quando chegou a televisão colorida, né? Em 1976, meu pai tinha comprado na Mesbla, e era um grande bem para a minha família, né? Ele deve ter comprado, sei lá, em 40 prestações. E a gente não podia nem trocar o canal da TV, porque ele tinha medo de quebrar se a gente mandava minha mãe trocar o canal da TV, né? Isso em 1976 foi um marco na minha casa. Nos anos 80 apareceu uma outra TV na cozinha. Nos anos 90 tinha televisão em todos os quartos. Nos anos 2010 a televisão está em todo canto. Ela está no smartphone, ela está no ônibus, ela está no metrô, ela está em qualquer lugar. Quer dizer, as pessoas continuam querendo ter diversão, continuam querendo ver televisão, só que a televisão mudou. E abre um parênteses, a sociedade vai continuar tendo necessidade de controle. O controle vai mudar o seu meio de atuação. Acho que é essa discussão que a gente precisa ter. E eu me recordo também, falando um pouco do passado e lembrando o tempo de Tribunal de Contas e tudo mais, eu quero mostrar que o meu primeiro emprego, o primeiro dia que eu trabalhei na minha vida foi o dia 27 de novembro de 91. Muitos aqui não eram nem nascidos. Foi quando eu fiz o concurso de auditor das contas públicas do Tribunal de Contas de Pernambuco, que é o técnico da auditoria, né? Eu tinha acabado de me formar em economia, queria ser professor, e meu pai tinha muito medo que eu fosse professor, porque ganhava pouco. Então ele me obrigou a fazer esse concurso, que eu nem queria fazer, mas acabei passando. E a primeira coisa que eu ganhei quando eu entrei no trabalho, eu tinha 22 anos de idade, foi um carimbo exatamente igual a esse, uma máquina Hamilton, uma máquina de escrever Hamilton. Então eu mostrei ao meu pai o carimbo, ele disse, pô, carimbo muito massa. E esse carimbo me atormenta há muitos anos. E o que a gente viu, por falar em tecnologia, o que a gente viu também ao longo da administração pública, nesses 25 anos, é que muitas vezes a gente trocou o carimbo físico pelo carimbo digital, pelo carimbo eletrônico. Continuamos sendo carimbadores muitas vezes. E aí eu lanço na minha... existe no Twitter, uma conta no Twitter, não sei se vocês já viram, de uma pessoa que eu não sei quem é, chamada Eli Bolado, não sei se alguém já viu. Eli Bolado é muito interessante, e ele tem essa frase muito interessante lá, que ele diz: grandes clássicos do direito que ainda não foram escritos, carimbo, requisito de validade ou elemento de eficácia do ato administrativo. Ninguém sabe. Quer dizer, muitas vezes, num processo, o carimbo é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o que é um carimbo juridicamente? Então, essa primeira grande leva da tecnologia que nos tomou ao longo dos anos 90, dos anos 2000, muitas vezes se deu na troca do carimbo físico pelo carimbo eletrônico. No entanto, agora a tecnologia e os desafios nos colocam diante de uma nova realidade. Temos que nos livrar exatamente desse carimbo. E a pauta, obviamente, ela é imensa, né? Economia digital, quarta revolução industrial, disrupção, indústria 4.0. E você tem um leque de opções de transformações no mundo todo que vão dispor sobre isso. Por exemplo, um ponto que está sendo muito afetado pela questão tecnológica é a questão da identidade individual. O ministro falou a questão da Estônia. A Estônia é curioso, porque ao passo que ela é quase 100% digital, ela agora está preocupada com os dados. Quer dizer, quem toma conta desses dados? E ela criou agora um mecanismo de embaixadas digitais. Ela vai descentralizar criptograficamente esses dados dos cidadãos da Estônia em vários países, com medo de hacker, de invasão. O caso, por exemplo, da Índia tem uma plataforma com 1,2 bilhões de pessoas na plataforma para dar sua identidade, seus dados, suas informações. Singapura tem experiências, eu fui professor na Universidade de Singapura, experiências extraordinárias do âmbito da digitalização. No entanto, ao passo que isso traz coisas positivas, traz preocupações na área do emprego, na área do desenvolvimento. Qual o impacto que isso vai ter para os servidores públicos? Qual o impacto que isso vai ter diante da nossa vida funcional? São debates que a gente tem que discutir de forma mais ampla. De tal maneira que o primeiro grande debate que a gente vai ter é para onde vamos? Não sei, ninguém sabe. Quer dizer, as transformações, hoje a cada 3 anos, tudo pode mudar.
No meu tribunal, para sair de uma plataforma eletrônica para processo eletrônico ou outra coisa como isso, demorou 7 anos, 10 anos de adaptação. Hoje você tem 3 anos para se adaptar. E como é que você vai, obviamente, se estabelecer em relação a isso? Tem um videozinho que eu queria mostrar, que eu explico o que é. É uma experiência do reconhecimento de voz do Google. Eu peço perdão porque está em inglês, mas dá para entender. Primeiro, o Google vai ligar para pedir para fazer uma reserva de restaurante. Pimentel gosta muito de restaurante, pode usar isso também. No primeiro exemplo dá tudo certo. No segundo exemplo dá tudo errado, mas a máquina consegue se adaptar às nuances da voz do interlocutor. Então vamos colocar, 1 minuto só, para a gente observar isso aí. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. O Google vai ligar para o restaurante. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. E vai dar tudo The errado. amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we leave here for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Muito bem. Então é impressionante. Quer dizer, Again, that was isso- a real call. We have Pode many tirar. of these examples where the Eu liguei um dia desse para a Sky, aí a moça, o homem lá da Sky, e aí Marcão? Eu não dou nenhuma intimidade dessa para o call center. Era uma máquina, né? E aí Marcão? Aí fingiu que mexeu no teclado. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, as transformações que a gente está vivendo no dia a dia de cada um de nós. De tal maneira que parte disso aí, isso é propaganda do meu livro, meu último livro, né, que eu lancei somente digitalmente, né, na Amazon, custa R$ 5,99. Eita, já vai acabar o tempo, tem tanta coisa para falar. Segura aí, ministro. O negócio é o seguinte, nós temos, esse é meu último livro, que fala exatamente dessas perspectivas disruptivas, dessas transformações. E a pauta que se coloca
nesse debate todo é exatamente esses conflitos que existem. É claro que minha preocupação ela é fundamentalmente jurídica, né? No nosso programa de doutorado, lá na Federal de Pernambuco, em Direito, a gente discute exatamente essas tensões do ponto de vista econômico e jurídico. Do ponto de vista econômico, tem um debate muito grande. Como é que funciona isso, essas plataformas? Basicamente, é uma tensão entre dois lados, os consumidores e os ofertantes, como sempre. Mas o funcionamento de uma plataforma dessa, como Spotify ou Netflix, ela vai depender fundamentalmente da elasticidade de renda da demanda e do nível de externalidade de cada parte. Ela inicialmente funciona se for muito boa para uma parte e a outra parte estiver um pouco desesperada. É o caso do Uber e do motorista do Uber. A elasticidade de renda da demanda do motorista é menor, então ele está desesperado para arranjar emprego. Então ele aceita pagar 25% ao Uber. Então, um outro grande desafio que a gente tem é a gente precisa entrar na cozinha dessas plataformas. A gente precisa entrar na cozinha, quer dizer, no mecanismo econômico disso tudo, para poder entender, para poder controlar. Porque o que a gente vê é apenas o superficial. A interface do Uber é apenas uma interface de Uber. É tudo muito mais complexo e é importante que a gente estude esse grau de complexidade. Isso é o disco que eu ia mostrar para vocês e tudo mais. No setor público, esse livro é um livro, eu acho que no setor público a gente precisa fazer uma ruptura brutal. Esse é como se eu fosse escrever um livro de direito administrativo, né? Porque o livro de direito administrativo, a maioria dos livros que a gente tem, é um verdadeiro conto de fadas. Por isso que está assim bonito, que nem no mundo de Branca de Neve, de Duendes, de Peter Pan. É um verdadeiro mundo de conto de fadas. Porque o pressuposto teórico que lastreia o direito administrativo brasileiro, que eu sou professor de direito administrativo, e o controle, é um pressuposto inexistente. É o pressuposto que a racionalidade é ilimitada. É o pressuposto que os contratos são completos. É o pressuposto que não há custos de transação e que a informação é livre. Esse é o contrato do século XIX. Esse é o contrato administrativo de Digui, de Gaston Gese, que a gente copiou, que Eli Lopes Meirelles copiou. É isso que está na cabeça de cada um de nós. Isso não vai resolver os nossos problemas. Isso não vai resolver os nossos problemas. Preste atenção, por exemplo, no âmbito das concessões. Um pressuposto fundamental é o pressuposto da racionalidade limitada. Quando os países estão em períodos de boom econômico, boa parte dos indicadores das concessões e das PPPs são superavaliadas. Por quê? Porque nós somos humanos, queremos ser felizes, ministros. Nós somos humanos. Está feito uma amiga minha que namorava com um rapaz que bebia e eu disse, ele bebe muito, não, ele vai para a igreja, não sei o quê. Ela estava apaixonada, tende a minimizar os riscos. Então, nós temos uma racionalidade limitada. Os contratos eles são incompletos. Por isso, o reequilíbrio econômico-financeiro se dá com tanta velocidade e com tanta virulência. É preciso rediscutir todo esse debate em termos do direito administrativo. Como muito bem falou o professor Juarez, nós ainda estamos no século XIX. Então, está difícil falar de controle do século XXI se nem no século XX a gente chegou. O debate da teoria da informação é o debate do século XX, de 50 anos atrás. A gente nem lá chegou. A gente ainda está na base do Eli Lopes Meirelles. Precisamos enterrar o Eli Lopes Meirelles que mora dentro da cabeça da gente. A realidade, infelizmente, é essa. Não é? Quer dizer, nós temos construtos teóricos defasados. Isso você pode ver em concessão, você pode ver em PPP, você pode ver em várias outras searas. Por quê? Porque no mundo do século XXI, a gente tem que passar da causalidade para a correlação. Como as coisas se correlacionam. Como as coisas se correlacionam. O problema é que o controle formalista, ele quer gerar papel, nem que seja papel digital. Ele tem que perceber qual o pressuposto, quais os indicativos, qual a predição de todo esse controle. Então, nós temos que ser muito mais espertos do que nós éramos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E uma área que me parece fundamental, que me parece de grande importância, é a área de licitação, que acho que é caótica, que é um problema extremamente grande. De tal maneira que esse também é libolado, e ele diz lá que poucos sabem, mas na própria Missão Impossível, Tom Cruise tentará comprar um bom pó de café por meio de licitação. Spoiler, ele falhará. Quer dizer, por que é impossível? E a pergunta que é fundamental nisso tudo é, por que pipoca é mais cara no cinema? Quem gosta de ir para o cinema aqui?
doutora Sabrina gosta de cinema, nosso colega, é caro, vocês são ricos, são conselheiros de substituto, tem muito dinheiro, mas pode comprar uma pipoca no cinema, né? Fiquei feliz quando passei no concurso, eu era pobre, passei no concurso, passei a poder consumir pipoca no cinema, que é realmente caríssimo, né? Por quê? Por uma questão fundamental, pessoal, pela questão do preço. O preço é apenas um mecanismo imperfeito de correlação, de transferência de informação. É muito mais complexo a questão do preço. Daí, o que acontece? O vencedor da licitação, ele não é o mais capaz. Existe um problema grave aqui de seleção adversa. Quanto mais assimetria de informação você tem em sistemas, isso aparece claramente em obras públicas, mais você gera um problema de lemons market. Ou seja, você escolhe o pior. Problema de seleção adversa, porque você acaba expulsando a burocracia do sistema e do mecanismo, acaba expulsando as melhores empresas. Quantas e quantas e quantas empresas michurucas nem sequer conseguem terminar de executar a obra. Isso fundamentalmente tem a ver porque licitação, segundo Eli Lopes Meireles, é um procedimento administrativo, não é verdade? Mas ele, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de detectação de mentira. É um mecanismo de revelação de informação. Presta atenção, pessoal. As nossas armas, é aquela velha, eu até falei isso com o professor lá da FGV, eu tenho medo que a gente se vista muitas vezes de Dom Quixote na pele de Eli Lopes Meireles, ou seja, aquele que vai usar o escudo defasado da legalidade para conseguir um melhor objetivo. Não é pela estrita legalidade que a gente vai conseguir. A gente vai, porque lei tem demais. A gente vai conseguir por dois fenômenos fundamentais: informação e incentivo. Você tem que mudar o incentivo do sistema para que as pessoas atuem mais corretamente. É matching, né? Por exemplo, porque o meu tempo acabou, eu daqui a pouco vou me tirar daqui, mas me proteja, presidente, porque, veja, isso você tem a ver fundamentalmente com o mercado de seguro. O mercado de seguro, quando você vai fazer um seguro, o seguro pergunta quem você é, aí coloca lá, Marco Nobre, 49 anos, pai de família, compra pão todo dia, né? Meu risco é pequeno, fica em casa, almoça na casa da sogra no domingo, é uma vida sem nenhuma emoção. Então, ele não vai ter acidente com ele. Um menino de 20 anos está na balada. E se o menino de 20 anos quiser mentir e dizer que parece que é testemunho de Jeová, fica em casa no sábado, ele pode mentir, mas o risco continua o mesmo. Screening, ou seja, na virada do seguro, o seguro pega ele. Ou seja, é um mecanismo que ele força você a revelar a sua informação. Então a gente tem que ser menos legalista e mais smart, e mais incentivos no sistema. Pregão mudou o incentivo do sistema. Pregão é um caso clássico. A simples inversão de fases mudou o incentivo de um sistema. Por quê? Diminuiu o custo de transação que você tinha brutalmente com a habilitação antes da fase de preços. Por uma razão muito simples que tem a ver com isso tudo. Todo mundo mente, né, pessoal? Todo mundo mente, né? Você quer ser moralista e pesquisa no Google prostitutas da Malásia, né? Da Tailândia, né? Esse livro é interessante, esse livro mostra que o Google sabe muito mais quem você é do que sua esposa ou seus amigos. O Google sabe tudo. Não é? E aí tem a ver um parâmetro fundamental, que não é o objeto do nosso discurso aqui, é o que fazer com esses dados, né? O que fazer com a nossa privacidade, né? Que é um debate muito, obviamente, europeu. Mas do ponto de vista de preços, um livro que foi lançado recentemente, acho que ainda esse ano, do Migron, que é exatamente sobre desenho de licitações, quer dizer, desenho de licitações em mercados com restrições complexas. Quer dizer, é um livro complexo, né? Não é um livro de Confiformob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? Ou seja, tem que estudar, né? Que é um processo lento, árduo, demorado e que dá pouco dinheiro. É melhor gravar uma música de sucesso, né? Eu estava em Harvard um mês atrás, na Harvard Conference, estava vendo um debate sobre blockchain, tinha 7 pessoas. Anitta tinha 150. Então, quer dizer, eu vou tentar criar um hit, parar com esse negócio de estudar. Mas o fato é o seguinte, o debate fundamental que está faltando no direito, o problema é esse, é uma desconexão, pessoal. Há uma desconexão entre o que o mundo todo discute, é isso. E se você pegar os 10 últimos prêmios Nobel de Economia, o Tirole, o Viken, o Roth, o Hart, o Williamson, a Ostrom, muitos discutem licitação,
Muitos discutem coisas corriqueiras. Não é teoria dos ciclos e mercado financeiro, não. É como comprar melhor os bens. E se serve isso de alento, é difícil no mundo todo. Então é confuso aqui, mas é problema no mundo todo. Então, esse é o que eu venho estudando ao longo dos últimos anos. De tal maneira que formular modelos de incentivos para estabelecer sistemas ótimos, considerando mecanismo de design, teoria dos contratos, métodos mais eficientes. Eu acho, por exemplo, e essa é uma visão heterodoxa, né? Eu acho que quando os órgãos de controle estabelecem superfaturamentos extraordinários, muitas vezes alguma coisa está errada nesse superfaturamento. Ou seja, talvez haja um superfaturamento do superfaturamento. Ou seja, talvez essas tabelas, eu não sou engenheiro, eu tenho uma curiosidade sobre isso, talvez essas formas de definir tabelas e orçamentos sejam estáticos demais. Os canais de suprimento, eles se interrelacionam. E esse interrelacionamento pode hoje ser captado por machine learning, por blockchain. Então, esse é uma agenda, porque os preços se correlacionam. E aí, quando você coloca o preço, você dá um superfaturamento que não existe. Se a corrupção é 5%, como é que você pode ter sempre um superfaturamento de 50%, 60%? Tem alguma coisa errada. A coisa errada está no preço. Nós somos iludidos pelo preço. Essa é a grande pauta de discussão teórica sobre licitação no Brasil. E aí você pode ter hoje ferramentas adicionais para aprofundar isso aí, como, por exemplo, Big Data. Agora todo mundo fala Big Data. Você vai comprar o picolé, o cara fala Big Data. Vai trocar o pneu do carro, é Big Data. Tema complexo e de grande repercussão. A pergunta é, como vamos extrair os dados e o que vamos fazer com esses dados? Acabou de sair um livro, acho que na MIT Press, chamado Law and Economics and Procurement System, que é muito cético sobre, inclusive, a questão do Big Data, né? Quer dizer, vai gerar dados para dizer o quê com esses dados? Para fazer qualquer análise com esses dados. E é caro extrair dados. Tem que analisar o custo-benefício. Então, existe um debate profundo sobre como utilizar isso da melhor forma. De tal maneira que você pode utilizar, por exemplo, a questão do Predict Procurement, né? Como é que você vai fazer parâmetros do uso da licitação. Sair da licitação e ir para uma licitação dinâmica, porque as cadeias supply chain são interrelacionadas. Então, você pode pegar isso por machine learning, por inteligência artificial e por big data, né? Nós atacamos as consequências, que teoricamente é o sobrepreço, mas fazemos poucos com as causas. Quais são as causas? Os incentivos, pessoal. Não é a legalidade, são os incentivos do sistema. O problema não é só corrupção, não pode ser. Tem algum problema nos preços, tem algum problema sistêmico nisso tudo. Não pode ser. Não existe, não é isso tudo. Não pode ser. Não faz sentido. Não é? O problema é o preço adjudicado. E a gente vê no dia a dia, claramente, de todos nós, que é assim. Então, você tem que utilizar mecanismos mais efetivos de revelação de informação, signaling, que é basicamente aceitar certificados, criar, por exemplo, com mecanismo de inteligência artificial, o rating dessas empresas, por onde elas andaram. Você pode tentar mecanismo de pegadas digitais dessas empresas, para ver se elas realmente são o que dizem que são. Porque todo mundo mente, é uma grande mentira isso tudo. E você tem que ser smart, esperto o suficiente para dispor exatamente sobre isso. Não é? Por exemplo, e aí me lembra, eu vou correndo aqui, eu sei que está acabando, mas me lembra claramente um dia desse que eu estava numa sessão que foi feita uma análise sobre um indicador de uma licitação de merenda escolar, do leite lá, de merenda escolar. E a decisão lá do colegiado foi mudar o indicador para diminuir o percentual e gerou uma economia de tantos mil no município, todo mundo se abraçou, chorou, foi aquela alegria, aquela comoção e saiu na imprensa. E aí eu disse, peraí, não dá para ver. O jogo só acaba quando termina. O jogo só acaba quando termina de executar o contrato. Porque ele vai, se você aperta aqui, ele vai aqui. Ele coloca água no leite, ele coloca hortifruti grande, banana estragada. É muito mais complexo do que parece. De tal maneira que a gente tem que romper a máxima de que a burocracia é a arte de fazer o fácil pelo difícil por meio do inútil, né? Muitas vezes a gente está enxugando o gelo nesse negócio todo. Ou pode usar Big Data, que é maravilhoso. Agora, cuidado para não usar Big Data para fazer cubos de gelo, né? E depois enxugá-los, né? Tem um debate antes disso, pessoal.
Tem um debate antes disso. Veja, e aí é o seguinte, e aí eu me lembro muito bem que eu estou numa fase russa aí, que eu estou lendo os russos, né? Então, Dostoiévski dizia lá nos Irmãos Karamazovski, né? Se Deus não existe, tudo é possível, né? Depois Nietzsche usou essa frase, né? Eu pergunto, se Eli Lopes Meirelles está morto, tudo é possível? O que eu quero dizer? Muitas vezes eu vejo debate jurídico que parece uma coisa meio estapafúrdia, né? Se Eli Lopes Meirelles, a estrita legalidade, está morta, o que a gente pode fazer? A gente pode lutar com informação e incentivo. Eu acho que essa é a agenda. Essa é a agenda. Essa é a agenda que se casa com a agenda tecnológica. Senão você fica um discurso órfão. E as oportunidades? As oportunidades é fazer esse elefante ir para um lugar para o outro, que é o Estado, né? As oportunidades é Smart City, Fintech, criptomoeda, blockchain, que eu também não sei nada sobre isso. Eu vivo estudando isso, mas veja, há 20 anos atrás eu sabia tudo. Modalidade, tipo de lista, porque eu tinha passado no concurso, né? Era o cara mais metido que tinha. Sabia tudo. 10 anos atrás estava cheio de dúvida. Agora eu estou caótico. Eu não sei de mais nada. E se isso serve de consolo a vocês, ninguém sabe. Eu estava nesse evento em Harvard, no MIT, e havia uma discussão lá na Law School, no Harvard Law School, sobre o carro do Google que atropelou lá uma pessoa, o carro sem motorista do Google. Aí quem é a culpa? É do Google? Aí o Google disse, não, é da Volvo, o carro é da Volvo. Não, não é da Volvo, não. A culpa é do cara. Quem acabou sendo o culpado? O cara. Que atropelou e morreu. Quer dizer, ninguém sabe. Então, o debate é bastante amplo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente não precisa ficar papagaiando os outros, não. Nós temos condições de gerar informação. E hoje nós temos o maior instrumento, o maior mecanismo no sistema de controle no mundo, que é o quê? Cérebros. Nós temos a maior rede de controle no mundo. Nós temos o corpo funcional mais capacitado do mundo. Isso é verdade. A gente tem cérebro, então a gente precisa colocar, obviamente, esses cérebros para funcionarem, não é? Para tornar isso mais contundente. De tal maneira que a agenda é bastante... Vários textos meus discorrem sobre isso, que eu posso passar para vocês. De tal maneira que empresas, governo e sociedade mudaram, e como os três se relacionarão é o grande desafio que a gente vai ter. Portanto, em síntese apertada, que eu corri que só a gota, como se diz lá na minha terra... Qual é a conclusão? Nenhuma conclusão. Acho que essa é a única palestra que não conclui nada. Porque concluir é um pressuposto racional, né? Para que eu preciso concluir? Eu não preciso concluir nada. A minha vida é inconclusiva e vai ser assim até os 80 anos. Eu sou apenas um aprendiz. Então, qual é a conclusão? Mas há uma conclusão. Há uma conclusão. A conclusão é que a gente precisa estudar, né? Porque a boa parte das pessoas passa no concurso, nunca mais pega o livro. Estudou João Angélico, não tem João Angélico, né? Lembro que tinha João Angélico, eu detestava aquele negócio de João Angélico, contabilidade, terrível. Joguei no lixo logo, passei no concurso. Mas fica aquele negócio na cabeça, não estuda mais. Se não estudar, é desesperador, pessoal, é desesperador. Porque os desafios, obviamente, são grandes. E a frase final de Oscar Wilde, já não sou tão jovem para saber tudo, né? Há 20 anos, se me convidassem, ia ser muito mais legal. Muito mais certezas, eu não tenho nenhuma certeza, eu espero que não aconteça isso com a gente, quem tem a ideia seja sacrificado no futuro, tá bom? Desculpe a correria, muito obrigado, eu agradeço. Bom, eu realmente fui presenteado pelo presidente Bem-Querer em poder estar aqui ao lado desses dois expoentes do controle externo brasileiro que nos brindaram com essas maravilhosas intervenções que certamente vão permanecer presentes nas nossas cogitações por muito tempo. Tem um conjunto de perguntas aqui bastante instigantes, que certamente produziriam respostas muito importantes, mas a organização me adverte que o nosso próximo palestrante, o ex-ministro do Supremo, já está... Eu queria deixar apenas no meu e-mail, que é marcosifenobrega@hotmail.com. Posso mandar meus artigos, até mais recentes, que escrevi sobre o tema, e meu WhatsApp, que é 81-99147-2816. Se passar gatinho, corrente,
gatinho dando bom dia, bota uma praga, vocês vão ver. Então, por favor, não mandem isso, mas é uma maneira muito ágil da gente se comunicar.